Ele é livre-docente em endocrinologia pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, graduado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tem experiência na área de medicina com ênfase em endocrinologia, atuando principalmente nos seguintes temas: síndrome hiperandrogênica, hirsutismo, síndrome dos ovários policísticos, forma não clássica de hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase e tumores virilizantes. Então, obrigada, Dr. Marcondes, por estar aqui conosco. E passo a palavra para o senhor. Se o senhor quiser falar aqui ou aqui. Quer deixar aqui? Alô? Obrigado. Pessoal, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Nós vamos conversar sobre um tema polêmico, né? Eu gostei como a forma que o Fábio começou a aula, dizendo que talvez vá decepcioná-los, e eu não sei se eu vou conseguir não decepcioná-los, porque o assunto é muito controverso, até por causa desse tema, andropausa, né? Eu que passo ou vocês passam? Tá. Quando a gente fala em andropausa, o que vem primeiro na cabeça da gente é a menopausa. Por isso que durante algum tempo a andropausa foi sinônimo de menopausa viril ou do homem. Esse é um conceito errado, tem um certo fundamento, a gente vai ver lá para adiante, porque na mulher a menopausa tem uma data que ela começa, é quase que um efeito agudo, ela para de menstruar, ondas de calor, secura vaginal e assim por diante. No homem não existe isso, existe um comprometimento da secreção do hormônio, da testosterona, mas isso é feito de maneira muito lenta e gradual ao longo do tempo. Então a gente não tem uma data, e o pior, a gente não tem um marcador laboratorial. Na mulher a gente não precisa ter laboratório para fazer diagnóstico de menopausa. Você pode usar a dosagem do FSH, mas não é necessário. No homem nós não temos isso, a gente tem a dosagem de testosterona, e parte da minha exposição vai ser questionar essa testosterona, como é que a gente vai interpretar esse valor. Na literatura, vocês vão encontrar várias terminologias para essa situação. Hipogonadismo masculino de início tardio, ou funcional de início tardio, hipogonadismo relacionado à idade, deficiência parcial de andrógenos no homem idoso, declínio de andrógenos no homem idoso. Essa foi a primeira terminologia, há mais de 40 anos atrás. Síndrome de deficiência de testosterona. Eu uso essa primeira, que é o hipogonadismo masculino de início tardio, que aí acho que está a questão fundamental. Hipogonadismo funcional, nem sempre. A ideia é que a andropausa seria um hipogonadismo funcional, mas nem sempre eu vou mostrar por que para vocês. E aí, o conceito fundamental é uma síndrome clínica associada com avançada idade, sintomas típicos, porém inespecíficos, e uma concentração reduzida de testosterona. Nesse conceito, a palavra mais importante é aquele E, que está em negrito. Para você fazer diagnóstico de hipogonadismo masculino início tardio, você tem que ter quadro clínico, que é inespecífico, e tem que ter uma concentração de testosterona, que é discutível qual é o limite de corte. Agora, mais importante, testosterona não é exame de rotina. Ela deve ser pedida só para confirmar uma hipótese clínica. E com isso nós vamos dividir a apresentação em duas partes. Primeiro nós vamos ver quais são esses sintomas típicos, porém inespecíficos, e depois vamos analisar o problema da testosterona, qual o limite de corte que eu vou utilizar para dizer que esse paciente tem uma deficiência de testosterona. No que se refere às manifestações clínicas, o grande problema é que as manifestações clássicas do hipogonadismo, elas se confundem com as manifestações da idade. Se você pegar um homem com 70 anos,
talvez 60, ele vai ter várias dessas manifestações. E se você pegar um homem com hipogonadismo confirmado, ele também tem. Então fica muito difícil esse quadro clínico. Não existe assim um marcador específico. Nós vamos ver que as manifestações relacionadas à esfera sexual, a disfunção erétil, a diminuição de libido, são as mais importantes. Mas elas podem estar presentes também em homens sem hipogonadismo. Porque a disfunção erétil é uma via final comum de várias outras coisas. E nesse estudo, nesse guideline da Academia Europeia de Andrologia, eles procuraram justamente isso, né? Qual é o sintoma, qual é o sinal que mais se relaciona com a presença do hipogonadismo. Tem valor preditivo positivo alto para uma testosterona baixa, redução do libido e disfunção erétil. Então é muito difícil a gente falar em hipogonadismo se a gente não tiver disfunção erétil e redução de libido. E um valor preditivo baixo, as outras manifestações clássicas do hipogonadismo. Alteração do humor, diminuição de pelos corporais e diminuição de volume dos testículos. Qual a prevalência? Isso é comum? Depende, até nisso tem controvérsia. Então vocês vão ver nesse estudo que tem um viés muito importante que eu vou procurar ressaltar, onde esse estudo ele verificou a prevalência de hipogonadismo ao longo do tempo, a partir, ali a primeira barra está tampada, é 40 anos. Você vê que essa prevalência é alta já aos 40 anos, 40%, aumenta progressivamente e quando chega em mais de 85, ela aumenta significativamente. Isso tem uma razão de ser. E para cada aumento de 10 anos na faixa etária, aumenta a prevalência em 17%. Mas não é isso que a gente vê na prática clínica. Isso tem uma explicação muito simples, um viés de interpretação. Porque quando esses autores fizeram esse estudo, né, um N grande, 2.000 e poucos pacientes, idade de 45 a 96, qual foi o critério de inclusão no estudo? Foi uma testosterona menor que 300. Que foi a primeira proposta por esse autor, chamado Vermeulen, que estuda muito isso, que ele considerou como limite de corte menos 2 desvios padrões da testosterona média de adultos jovens. Então, isso daria por volta aí de 319, e esses autores usaram 300. Mas você nota que não está como critério de inclusão o quadro clínico. Então, esses pacientes eles não têm hipogonadismo, eles têm testosterona baixa. E esse é o perigo, né? Você se basear numa testosterona baixa, sem ter sintomas, para fazer reposição hormonal. Isso não é indicativo. Nos Estados Unidos, apesar de todo o patrulhamento em cima dos médicos, estima-se 40% dos homens que fazem uso de testosterona, homem idoso, eles não têm indicação de fazer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas aí vem uma mensagem importante também desse estudo. O homem que tem testosterona baixa, ele tem mais comorbidades. Hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade e doença cardiovascular. Aqui, nesse mesmo estudo, eles compararam homens hipogonádicos, na realidade, com testosterona baixa, com os homens eugonádicos com testosterona normal. E esses homens, se mostrou que a testosterona foi um marcador de comorbidade, mas não necessariamente de hipogonadismo. Visto isso, vamos ver a questão maior controversa, que é a testosterona, ou seja, qual o limite de corte que eu vou usar quando eu solicito uma dosagem de testosterona para dizer que a concentração está reduzida. Isso é altamente controverso. Vocês veem aqui esse consenso de 5 sociedades que estudam essa área. A conclusão deles, não é possível estabelecer um limite inferior de testosterona para o homem idoso. Existem vários motivos para isso. Aqui estão relacionados esses motivos. São todas situações que interferem na concentração de testo. Idade, concentração da SHBG, índice de massa corporal, o método de dosagem que eu uso, horário, jejum, uso de medicamentos, é uma faixa etária que tem polifarmacia, comorbidades,
eles têm múltiplas comorbidades, etilismo e tabagismo. Então é por isso que fica muito difícil falar, isso aqui é o limite de corte. E a gente vai ver alguns dessas situações, né? Esse é o trabalho clássico, um dos primeiros, mostrando que ao longo do tempo, num homem acima dos 40 anos, começa a haver um declínio da concentração de testosterona. Nesse painel aqui acima, vocês veem a queda da testosterona, menos 0,4% por ano, que dá 8,6% em 4 décadas. Não é muito, mas se a gente olhar a testosterona livre, que é a testosterona biologicamente ativa, vocês veem que ela cai 1,3% ao ano, 33% em 4 anos. Por que essa testosterona livre cai? Porque a principal proteína transportadora de testosterona no sangue, a gente vai ver em seguida, é a SHBG. Na medida que a SHBG sobe, e a gente não sabe por que a SHBG sobe, eu seguro mais testosterona ligada à proteína e tenho menos disponibilidade. Então é por isso que passa a ser importante essa queda, essa passa a ser valorizada quando a gente vê a testosterona livre. E aí acho que vale a pena a gente recordar um pouquinho aí o que é essa questão da testosterona total, testosterona livre, testosterona biodisponível. A testosterona circula no sangue ligada a proteínas transportadoras, isso ocorre com todos os hormônios, e uma fração livre, que seria aquela fração biologicamente ativa. Existe uma discussão de que a testosterona ligada à albumina também estaria disponível, porque essa ligação da testosterona com a albumina é uma ligação de baixa afinidade, então ela se dissocia mais facilmente. Isso é meio controverso, mas o que tem que chamar a atenção é que 60% da testosterona no sangue está ligada a SHBG. Então, quando a gente dosa a testosterona total, o que eu estou vendo? Estou vendo a soma disso e muita influência da SHBG nessa concentração. O grande problema é que não temos o método de dosagem da testosterona livre, que utiliza uma diálise de equilíbrio, é um método extremamente difícil, ele é artesanal e ele é só usado em termos de pesquisa. Comercialmente, ele é inviável do ponto de laboratório. O que vocês vão ver quando se solicita a dosagem de testosterona livre é uma fórmula, que é daquele mesmo autor, o Vermeulen, onde ele se baseia na concentração de testosterona total, na concentração de SHBG, para fazer uma estimativa da testosterona livre. Fornece uma estimativa confiável quando comparado ao método de equilíbrio. Então, a gente pode usar isso aí. Isso aí já vem calculado quando você pede testosterona livre, né? A gente não precisa fazer esse cálculo, né? A segunda questão é o efeito da concentração da SHBG. Porque se a SHBG ela segura 60% da testo, qualquer alteração do nível da SHBG vai repercutir na dosagem da testosterona total. E aí vocês veem, diminui a SHBG. Obesidade, glicocorticoides, anabolizantes, síndrome nefrótica, hipotiroidismo, acromegalia e polimorfismo. Nessas situações, como a SHBG está menor, a testosterona total vai estar falsamente diminuída. Agora, nas outras situações, vocês podem ver, aumenta a SHBG, é o caso da idade, mas também da AIDS, cirrose, hepatite, hipertiroidismo, estrógeno, anticonvulsivante, existe um aumento da SHBG. Com isso, eu tenho mais testosterona ligada à SHBG e eu vou ter um valor de testosterona falsamente elevado. E aqui, voltando àquele quadrinho inicial, quando eu mostrei que a testosterona cai, a testosterona livre cai, porque ele tem uma informação muito importante. Vocês veem que até os 70 anos, o LH, que é o hormônio hipofisário que controla a função testicular, ele se altera pouco. Isso é meio inesperado, porque na medida que a testosterona cai, para manter a produção de testo pelo testículo, a SHBG tinha que aumentar mais. Por que não aumenta? Existe uma disfunção hipotalâmica. Isso aqui é o hipogonadismo funcional, nós não temos uma causa
anatômica. Mas veja o que acontece a partir dos 70 anos. A concentração de LH sobe. Isso está indicando uma falência testicular primária. E a hipófise está tentando aumentar o estímulo do LH sobre o testículo. Talvez isso aqui, a partir dos 70 anos, que seria uma, entre aspas, menopausa do homem. Porque na mulher o que caracteriza a menopausa é a falência ovariana e o aumento do LH, que é a gente vê a partir dos 70. Então aqui já não seria um hipogonadismo masculino funcional, seria o anatômico. E o efeito do índice de massa corporal, muito importante, porque é clássico isso, que a obesidade leva a uma redução da SHBG. Havendo uma redução da SHBG, eu tenho menos testosterona ligada à SHBG, e quando eu doso o testo total, essa testosterona vai estar falsamente reduzida. Então, vocês veem ali no gráfico, de acordo com a faixa da IMC, na medida que progride o grau de obesidade, a testosterona cai. Por isso que em obesos a gente tem que ter muito cuidado em interpretar a concentração de testosterona. Vocês veem que um MC acima de 25, que é considerado o limite de corte do normal para sobrepeso, você vai diminuindo a testo. Né? Um outro dado que eu acho interessante nesse artigo, vocês veem que existe uma dispersão muito grande da concentração de testo. Vocês pegam ali, por exemplo, o índice de massa corporal de 30, vocês veem como é grande essa dispersão. Daí a necessidade, de frente a uma concentração reduzida de testo, quando a gente recebe o laboratório, a gente confirmar com uma segunda dosagem, para a gente ter certeza que isso está reduzido. E essa dosagem deve ser feita no período da manhã, entre 7 e 10 da manhã, porque a testosterona tem um ritmo circadiano, ela cai ao longo do tempo, ao longo do dia. Existem laboratórios que favorecem a coleta no período da tarde. Então, assim, deve ter um cuidado, isso aqui não vale para a testosterona e para hormônios de uma maneira geral. E um efeito da alimentação. Quando você se alimenta, a testosterona também cai. Então, obrigatoriamente fazer em jejum. A testosterona deve ser dosada no período da manhã, no máximo até 3 horas depois essa pessoa ter se levantado. E, frente a isso tudo, a gente tem que discutir qual o valor de testosterona que a gente vai permitir a gente fazer esse diagnóstico. E aí começa o problema, né? Porque aqui eu fiz um levantamento de alguns guidelines da literatura, e vocês veem aí, ali na primeira coluna, o que eles propõem. Então, vai desde uma testosterona total de 184 até uma testosterona de 340. Então, existe aí uma faixa, né, famoso em cima do muro, que fica muito difícil a gente interpretar isso. Aí é importante a gente olhar essa tabela. Aqui nessa faixa da Sociedade Australiana, vocês veem a faixa etária, 70, 89 anos, testo muito baixo. Os outros estudos, em geral, eles avaliam homens acima de 45, 50 anos. Então, assim, quanto mais precoce a faixa etária, mais alta vai ser a testosterona. E aí vem a questão, né? Como é que a gente vai interpretar esses dados no nosso dia a dia? Como é que a gente interpreta essa concentração de testosterona? Né? Aí entra esse guideline da Associação Europeia de Urologia, que eu acho que ela dá uma orientação bem prática para a gente. Né? O que eles falam? Eles procuraram relacionar qual o nível de testosterona a partir do qual eu tenho benefício quando eu faço a reposição hormonal. Então, eles verificaram que quando a testosterona total está acima de 340, o benefício é praticamente nulo. E o benefício é maior quando essa testosterona total está abaixo de 170. Esse paciente aqui, abaixo de 170, é o que tem melhor resposta à reposição. Mas fica aí esse gap, né, entre 170 e 340. Essa resposta começa a ser boa com uma testosterona abaixo de 330, que é um valor que muitos têm adotado para isso. Né?
Mas aí existe também uma outra maneira de a gente olhar isso aí, quando a gente usa a testosterona livre. Esse é o posicionamento de duas sociedades japonesas, onde eles colocam como limite de corte, num paciente com sintomas e sinais, uma testosterona menor que 250 para você fazer a reposição. Se a testosterona for maior que 250, olha a testosterona livre. Ela tem que estar baixa também, e isso permite que você faça o diagnóstico do hipogonadismo e inicie a reposição. E qual é a proposta que a gente pode levar aqui para casa com relação a isso, já que é bastante controverso, né? Aqui o guideline da Endocrine Society, eu acho que está muito bem colocado, que você só pode fazer o diagnóstico se você tiver uma associação de manifestações clínicas na evidência de uma testosterona reduzida. Né? Isoladamente, manifestações clínicas não permitem o diagnóstico. Isoladamente, a presença de uma concentração baixa de testosterona não permite o diagnóstico. Só quando você tem os dois critérios que a gente vai poder fazer. E aí, qual é a manifestação clínica que a gente vai valorizar mais? Isso aí, esse estudo europeu, envolvendo um número grande de homens de 40 a 79 anos, eles procuraram correlacionar quais são os sintomas que mais se correlacionam com uma testosterona baixa. E não foi surpresa, diminuição da ereção matinal, diminuição do libido e uma alteração, uma disfunção erétil. Ou seja, um homem que tem outras manifestações, mas que não tem essas, muito improvável que ele seja hipogonádio. E aí não está justificado a reposição. Se ele tem essas manifestações, a gente vai ter que olhar, aí sim, a gente solicitar a dosagem de testosterona para confirmar no laboratório que existe realmente essa redução. E aí vem, então, o que a gente poderia, uma regrinha básica aí, para a gente finalizar. Qual o limite de corte inferior de testosterona de acordo com os métodos? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nas diretrizes da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal, eles sugerem usar o limite inferior do valor de referência do método, tanto para a testosterona total quanto livre. E aqui no item B, eu fui olhar 4 laboratórios de referência aqui em São Paulo, qual é o valor de referência que eles dão. Todos utilizam o mesmo método, né, que é a eletroquimiluminescência, e o valor inferior da faixa de referência é 240, que bate mais ou menos com aquele consenso, né, que é abaixo de 240 eu começo a ter uma boa resposta à reposição hormonal. Mas cuidado, né, na presença de resultados conflitantes, uso de medicamentos que interferem com a dosagem da SHBG, é muito comum o hipotireoidismo, eles estarem usando hormônio tireoidiano, por vezes usando glicocorticoides. Na presença de obesidade, não só a obesidade, mas o próprio sobrepeso, um IMC acima de 25 já altera a concentração da SHBG, vamos olhar a testosterona livre, que ela pode ser útil. Por vezes, a gente encontra algumas recomendações para fazer um teste terapêutico. Eu tenho um paciente que realmente eu estou convencido que ele tem clínica de hipogonadismo, mas a testosterona não me ajudou. Alguns autores sugerem fazer um teste terapêutico. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas lembra disso aqui, né? Se a testosterona estiver acima de 340, o benefício é quase nulo. Né? Entre 240 e 340, que seria essa margem aí, que eventualmente você poderia fazer um teste terapêutico. Para finalizar, eu não entrei aqui na questão do diagnóstico diferencial, mas lembrar que podem existir doenças, causas orgânicas para testosterona baixa, né? Você tem que procurar fazer esse diagnóstico diferencial. Aí entra a dosagem da prolactina. E principalmente, se a testosterona for menor que 150, obrigatoriamente você tem que ter uma imagem da hipófise, que aumenta muito a chance de ter alguma patologia orgânica hipofisária. Então, finalizar, eu queria agradecer a atenção. Eu estou disponibilizando meu e-mail, se alguém quiser receber a aula ou depois quiser entrar em contato, estou à disposição. Obrigado.